Fala, galera! Cara, sabe que dia é hoje? Domingo. Domingo. Sim, eu tô aqui gravando esse conteúdinho cedinho de manhã. Olha só que coisa top. Olha só que top. Nascer do sol. Queria estar aqui hoje? Não, não queria. Brincadeira, queria sim. Mas esse é só um adendo pra vocês prestarem muito atenção nesse tutorial que é muito básico, tá? É basicamente como fazer o setupzinho de uma conta do ActiveCampaign. E aí tem um ponto bem importante, tá? Vou até compartilhar a tela já com vocês pra vocês lerem junto comigo. Peguei o tutorial errado, peraí. Sempre que tu criar uma conta no ActiveCampaign, é preciso fazer esse mini setupzinho. E tu já vai entender o porquê. E lembre-se, isso não anula um aquecimento de conta. Ou seja, a gente não tá falando aqui de vou fazer todos os disparos necessários agora, como fazer a importação. Não, é setup da conta básica, vocês vão ver agora junto comigo, tá? E vou compartilhar a tela aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer então, a gente vai clicar aqui em configurar. Na real, não quero começar por isso. Quero começar aqui por contatos, tá? Deixa eu até puxar isso aqui pra cima, aqui em tempo real. Em tempo real. Tá. Assim. Então, no menu principal a gente vai clicar em contatos e depois a gente vai clicar em lista. Deixa eu mostrar aqui. Ó, contatos, listas. A gente vai adicionar uma nova lista. O que acontece? Ontem eu tava gravando tutorial e eu perdi tudo que eu tava gravando sábado. E aí eu já deixei criado aqui, tá? Desse cliente específico. Mas o que vocês vão fazer, tá? Vocês vão botar aqui, ó, adicionar uma nova lista, colocar aqui uma URL e aqui vocês vão colocar uma descriçãozinha dizendo o porquê da pessoa estar se inscrevendo nessa lista. Isso é muito importante porque, segundo o ActiveCampaign, evita muito o caimento em spam e tal. Mas é importante ter porque, sim, que se em algum momento tu quiser usar essa tag aqui, ó, Sender Lists Reminder, diretamente de Nova York falando isso, e tu tem que... Tô brincando, eu tô em Brasília. Tu tem que colocar essa tagzinha aqui, ó, e essa tagzinha vai puxar o lembrete que tu colocou aqui. Então eu tenho uma mensagem padrão que eu deixo aqui, ó. Você está se inscrevendo, você está recebendo essa mensagem porque comprou algum produto da nome da empresa ou se inscreveu para receber algum conteúdo gratuito nosso, tá? Então eu deixei aqui prontinho. Feito isso, a gente só vai ter uma lista. Não, mas eu não vou ter lista de lead, de cliente. Não. No meu método é uma lista só. Ponto final. Porque vou falar mais disso mais pra frente, mas antigamente, até tava num evento agora recente do ActiveCampaign, e antigamente a gente costumava usar muito várias listas, né? E aí foi diminuindo até que chegou um momento em que até eu ensinava a criar duas listas, de listas de leads e clientes. E aí eu comecei a usar uma só, porque no final das contas gira muito em torno dessas duas coisinhas aqui, ó, campos e tags. Pontuação também, mas no quesito de traquear comportamento, de mapear comportamentos, é campos e tags, tá? Por vários motivos. A lista, às vezes a pessoa se desinscreve de uma e não se desinscreve de outra. Na parte de organização fica trocentas mil vezes melhor. Na parte de disparar o e-mail também. Então, por exemplo, seleciona só uma lista, depois segmenta pelo tags e campos. Então, é muito legal, até por pontuação, tá? Beleza, agora a gente vai vir aqui em configuração, nessa engrenagemzinha aqui embaixo. E a primeira coisa que a gente vai fazer é eu falar uma coisa para vocês. Se vocês quiserem colocar assinatura para e-mail, somente e-mails individuais, é aqui. É isso. E aí tem hoje em dia tudo tem esses pontinhos aqui de IA. Então... E às vezes é um robô cagado, mas eles colocam só pra falar que tem. Mas se quiser, já coloca aqui, tá? Fuso horário, América, São Paulo. Sempre. Eu tive um cliente que ele tava com o fuso horário de Paris. Daí eu falei, ó, tem uma notícia boa e uma notícia ruim. Daí eu falei, a boa é que vocês são chique pra caramba, né? Vocês têm fuso horário de Paris. A ruim é que os contatos de vocês estão recebendo no fuso horário totalmente diferente. Tipo, sei lá, tu programa pra o horário X e ele chega no horário Y. Idioma português, eu sempre gosto de deixar no inglês, tá? Só que... pra cliente é melhor.
E agora a gente vai vir em avançado. Não esquece de colocar dia, mês, ano. Isso aqui é muito importante, coloca dia, mês, ano. Porque se tu colocar mês, dia, ano, tu já sabe o que vai acontecer, né? Vai acontecer, tipo, 4/6. Tu não sabe se é abril ou se é junho. Aqui tu coloca as datas. Não esquece de ligar o rastreamento do Google Analytics, tá? Isso é bem importante. E aí, agora a gente vai fazer uma coisa que eu não fiz ontem, graças a Deus, porque eu não tinha o login do cliente ainda. Vamos configurar o do... Não, ainda não. Deixa eu ver... Verificar disparo. Exatamente, a gente vai configurar um domínio e o domínio deles é esse aqui, ó. Tu vai jogar aqui, a gente vai dar um Enter. E não é isso que a gente quer. Ó, por que eu cancelei, tá? Porque são duas ações diferentes, tá? A primeira ação é a de verificar o domínio mesmo, de chegar um e-mail pra ti e tu responder, ok, sou eu mesmo, por exemplo, exemplo @bertoldpro.pro. Daí eu vou lá e dou um ok no ActiveCampaign. Agora, se eu quiser fazer a parte de verificação de DNS, que também vai ser muito importante, a gente tem que fazer, e aí eu atrelei aqui outro tutorial, tá? E eu já vou mostrar pra vocês onde que faz as duas coisas, tá? Aqui, essa parte aqui é a parte de verificação do DNS, tá? Então, isso aqui é muito importante, que é como se fosse um guardião, assim, para mostrar que a tua conta é segura e para tu proteger a tua conta. Então, isso aqui, a autenticação, são coisas que a gente vai fazer lá na hospedagem para poder apontar o DNS, para poder fazer os apontamentos no DNS aqui. E o status de verificação significa que simplesmente ainda não chegou um e-mail para esse e-mail aqui que eu cadastrei, e eu vou fazer isso aqui agora. Reenviar verificação. O nome vai ser ortopedia. Agora é só esperar. 2 horas depois. Bah, galera, eu acho que eu fiz uma coisa muito burra. Vou até rever no tutorial depois. Eu acho que eu não coloquei o endereço certo de e-mail. Eu fiquei esperando aqui. Pensei, não, deve ter algum erro aqui. Daí eu entrei na hospedagem deles pra ver e tal, pelo amor de Deus. Mas era só eu errando. Tá, vou verificar aqui. Ó, esse e-mailzinho que vai chegar, olha que top. Confirme seu domínio para ActiveCampaign. É super difícil, é só clicar aqui em verificar. E aí, toim, olha que lindinho. Olha que bonitinho. Bom, tá verificado agora. E aí, essa parte aqui de autenticação, vou deixar um outro tutorial aqui pra gente poder fazer essa configuração do domínio, tá? Que ela é muito importante, ela realmente aumenta a taxa de entregabilidade, evita phishing, spam. Nossa, é muito bom mesmo, tá? E, inclusive, os provedores que veem que vocês têm isso aqui são mais confiáveis. Sendo mais confiável, tem mais entregabilidade, aumenta mais taxa de abertura, mais venda no final das contas, porque tu consegue se comunicar mais com a tua base, enfim. Dentro de todas aquelas coisas boas. Endereços. Qual é o ponto de endereço, tá? Olha só, é muito importante que a gente insira um endereço físico do cliente. Por quê? Lá nos Estados Unidos é até crime se tu não atrela um endereço físico dentro de um e-mail que tu tá disparando. Então eles valorizam demais isso e eles até não te deixam mandar e-mail se tu não tiver um endereço atrelado. E aí deve estar te perguntando, Bertoldi, se eu tiver mais de um e-mail, se eu tiver várias filiais, que foi o caso de um cliente meu. Cara, adiciona vários e-mails, adiciona vários endereços, porque daí na hora de tu enviar o e-mail, ele vai te pedir pra escolher qual endereço tu quer atrelar naquele e-mail específico, tá? Então aqui eu fui lá e já coloquei, coloca aqui endereço, adicionou endereço, maravilha. Aqui na parte de API, claramente eu dei um blur aqui, porque é o seguinte, vocês nunca mostrem a chave de API de vocês para outras pessoas, inclusive fazendo tutorial e esquecendo de botar um blur aqui na imagem. Por quê? Porque se tiver um hackerzinho que quiser usar as tuas chaves de API, ele consegue usar as tuas chaves de API para fazer login no ActiveCampaign. É muito tranquilo isso, inclusive. Então não compartilhem com ninguém a chave de API, porque ele consegue fazer o que ele quiser na conta de vocês. Beleza, agora a gente vai vir aqui. Isso aqui são coisas legais para se explorar, tá? Do ActiveCampaign. Status, notificação, indicação, tarará, respostas salvas, se tu tiver um CRM,
segurança, tarará. E aí, a parte legal, importante, na verdade, é a parte de usuários e grupos, tá? Então, aqui, ó, adicionar um novo usuário, você vai colocar um e-mail para ele, um nome para ele, e aí é muito importante que tu crie para as pessoas que tu tem na equipe que vão mexer no ActiveCampaign, e tendo isso, ele não vai ter o usuário pai, digamos assim, o usuário mãe, que ele consegue ver, tipo, olha só, eu não sou um usuário master, tá? Então eu não consigo ver a parte ali de faturamento. Ou eu sou? Na verdade eu tô agora no master, sim. Eu tô logada no master agora, então por isso eu consigo ver essas informações de faturamento e tudo mais. Mas se eu tivesse no meu, eu não conseguiria ver. Fato, tá? Então se tu entra aqui no grupo... Então... Mas vamos supor que tu tem uma equipe de CRM. Eu tenho um monte de vendedor que eu quero colocar no ActiveCampaign para mexer aqui na parte de negócios, tá? Na parte de CRM no pipeline. Eu vou entrar em grupos, criar um grupo, dar o título de CRM, inscrição lá. Vai ser a inscrição aqui. Olha só como é importante a lista. Tem uma lista só, senão ficariam trocentas listas aqui pra nada. E aí, na parte de permissões, isso aqui é muito legal. Tu consegue dar exatamente aqui, ó, negócios. Quero marcar todos para eles. Eu quero que ele não possa fazer isso, que ele possa. Blá, blá, blá. Então, assim, eu já crio isso aqui. E aí eu consigo dar limites para ele se eu quiser. Nunca usei esse limites aqui. Porque eu acho que o pessoal não precisa ter limite, né? E é isso. Daí tu consegue eles colocar o que tu gostaria que ele tivesse acesso. Por exemplo, resposta salva é muito importante para vendedor, na minha opinião. Tá? Então, vou botar até aqui, ó, marcar tudo, salvar. E aí, na hora de criar um contato, eu vou vir aqui, adicionar um contato, e aí, olha só que vai aparecer aqui. CRM, que foi o grupo que eu acabei de criar, tá? Autenticação multifatorial, interessante se tu quiser inserir junto. E esse, meus caros, foi o setup básico do ActiveCampaign. A partir de agora, tu quase pode disparar e-mail, eu diria, como uma chata, porque... ainda falta fazer a configuração de DNS, SPF, DKIM, DMARC, que são aquelas verificações que a gente precisa fazer para o teu e-mail ficar seguro, tá? E não utilizarem teu e-mail para fazer phishing, etc, algo que é bizarramente comum. Então, saindo desse tutorial, vai direto aqui para esse outro que eu fiz e nos vemos lá.